Bom, a treta de hoje é relacionada à Kings League. Eu não acompanho, mas resumindo bem rápido. A Kings League é um jogo de futebol focada em streamers, gente influente voltada totalmente à internet, e tem influenciadores como donos dos times. Então cada um ali tem o seu time e eles participam dos jogos como se eles fossem técnicos, líderes e tudo mais. E eu não preciso nem dizer, né, porque jogo de futebol a gente já sabe como que é. Não existe jogo sem farpa. Então tem gente gritando, tem gente dizendo que o juiz tá roubando, inclusive pedindo cartão vermelho pro time adversário. Fora outras diversas coisas aí que acontecem que, cara, apesar de ser uma loucura, é uma coisa super normal. Afinal, é um jogo competitivo, né? Ninguém quer perder e todo mundo fica animado assistindo e torcendo pelo seu próprio time favorito. E é aquilo, né, gente? Ninguém gosta de perder um jogo, independente do que seja. E se você vê que isso tá acontecendo, você já logo fala que o adversário tá dando um jeito de roubar de alguma forma só pra dizer que ele não é tão bom assim e também conseguir descontar a sua raiva que você tá passando. Ninguém leva isso a sério porque a gente sabe que isso não é pra ser levado ao pé da letra. A pessoa disse isso só porque ela tá brava, porque ela tá perdendo, então é só uma farpinha ali que tá acontecendo de momento. E como sempre existe essa competição entre os dois times, no Kings League não é diferente, tá? Numa transmissão ao vivo que tava acontecendo, tinham dois times. O time do Coringa e o time que tinha a Mariana Aires, que é uma streamer e comentarista do Kings League. Só que no meio do jogo, o time do Coringa começou a perder, ele acabou ficando estressado com o jogo, porque eles estavam sendo amassados, e falou que o juiz era comprado. Até aí tudo bem, é bem óbvio que era só uma brincadeira e que não era uma acusação séria que estava sendo feita. Isso que ele falou do juiz ser comprado era só uma farpada que ele resolveu dar ali pra falar que o time adversário não era tão bom assim. É igual acontece em qualquer jogo, porque tudo que envolve competição tem esse tipo de situação acontecendo, sabe? Mas ao invés de levar tudo na brincadeira, na esportiva, né, até porque era só um jogo, essa mulher chamada Mariana, do nada, ela começou a tratar a frase que o Coringa disse de que o juiz era comprado como se fosse uma acusação séria, sendo que não era só brincadeira. Respeito máximo, assim como respeito máximo pra Laude também. Salve, galera. E a gente não, sem dúvida o respeito vai estar sempre em voga, que a gente conhece ele de outros carnavais, de outros games. Não, mas é o seguinte, cara, é o seguinte, o cara acusa de não sei o que, juiz comprado, eu quero saber aí de vocês que acompanham futebol, aonde que chute na cara não é um cartão vermelho, é só isso que eu quero saber. Mano, você quer futebol, qual a gente vai reclamar. De futebol, claro que é chute futebol, na cara não é um cartão vermelho. Se a gente não puder reclamar, eu fico em casa, fico lendo. Não, você pode reclamar, mas cadê o argumento? Jogo, eu quero cara, saber. Chute na cara é cartão vermelho. Se vai reclamar, reclama que deu amarelo. Aqui na minha cabine a gente vai falar um tanto de atrocidade. Você tem que ficar aí cuidando da sua cabine. Pode chorar, então. Pode chorar. Pode chorar. Todo mundo fala atrocidade. Vamos acalmar o coração. Calma, gente, calma o Tá coração. tudo certo, tá tudo Parabéns certo. pelo Salve, time. Coringa. Tá tudo bem. Tudo de Coringa bom não, Coringa não, Que isso, Coringa. A gente queria conversar, Coringa. Ah, ele pode falar asneira, a gente não pode? Não faz parte? Vocês viram aí que ela começou a cobrar explicações e argumentos pro Coringa do porquê que ele tinha dito isso. Tanto que o Coringa ainda tentou explicar pra ela que, cara, é futebol. É completamente normal todo mundo reclamar, porque se não fosse pra entrar no jogo de cabeça e sentir as emoções, era muito mais fácil ele ter simplesmente ficado em casa lendo um livro, porque aí sim ele não teria do que reclamar. Só que mesmo assim, a Mariana continua ali falando um monte, e o Coringa, que já tava estressado porque o time dele tinha perdido, ele só levantou e saiu da transmissão. Ele não falou nada de mal, ele só falou a verdade. E vamos ser sinceros, né, que qualquer pessoa faria a mesma coisa que ele fez e iria sair da transmissão. Porque a Mariana, ela começou a reclamar de uma coisa que era tão nada a ver, que até eu, que não entendo nada de futebol, eu entendi que a situação foi muito chata. Imagina, você acabou de perder um jogo que você queria ganhar, você tá puto da vida e ainda tem que ouvir uma pessoa falando no seu ouvido sobre uma coisa que você falou brincando. Cara, não tem como. Tanto que ele foi muito certo em ter saído na paz, sem falar alguma coisa ruim, porque qualquer pessoa no lugar dele já iria ter soltado um xingamento sem querer porque tava bravo. O que faria ele ter perdido toda a razão. E analisando a situação, é de se imaginar que isso seria só uma briguinha boba que nem teria tanta visibilidade assim, até porque foi só um desentendimento normal, como sempre acontece. Mas como tudo isso tava sendo
transmitida em uma live ao vivo, a internet já começou a divulgar clipes do vídeo falando que a cobrança que a Mariana tinha feito era sem sentido, e apareceram até alguns famosos comentando sobre a situação. E um deles foi o Piozinho. Gente, o Coringa é o cara mais educado que eu já vi na minha vida. O Coringa, ele fica vermelho, mas ele não tem coragem de xingar ninguém, mano. O futebol, os caras batendo nele. O futebol é um lugar que é igual, é gladiadores, é um batendo no outro. O xingamento mais fraco que eu solto no futebol é: sua mãe é uma vagabunda, eu não sou seu pai porque eu não como puta. Esse é o xingamento mais leve. Coringa, ele apanha e fala: não, tá suave, mano. Eu nunca vi o cara reclamar de nada, mano, em anos que eu jogo com ele. É inacreditável. Cara, ele é muito educado, mano. Isso chega a ser um defeito, sabe por quê? Porque o cara é líder de uma facção online, né? Tem que falar online, senão já dá melhor. Praticamente comando ilegal. E o cara não fala palavrão, pô. O cara não fala palavrão, mano. Olha, eu achei que a reação do Coringa foi super de boa, porque apesar de ser uma situação chata, eu imagino que qualquer outra pessoa que tivesse no lugar dele, ela provavelmente não ia aguentar e ia acabar falando alguma merda. Mas o Coringa não. Ele ficou quieto ali na dele, respondeu meio estressado, só que ele não foi desrespeitoso com ninguém em nenhum momento. Então ele só não quis ficar ali e decidiu que era melhor ele sair da cadeira no momento de estresse dele. Dava pra ver que a situação já não tava muito boa, e como se ela já não fosse ruim o suficiente, adivinha só, a Mariana, ela processou o Coringa, alegando omissão e coautoria em um ataque coordenado contra ela na internet. E é isso mesmo que você ouviu, tá? Eu até pensei que ela seria capaz de fazer tudo, menos de meter um processo no Coringa por causa de uma coisa tão ridícula assim, sabe? Pra quem não entendeu, a Mariana processou o Coringa porque, na visão dela, o Coringa sabia que os seguidores dele estavam atacando ela por causa dessa treta que aconteceu, mas que ele não tentou impedir, e que o Coringa também teria incentivado indiretamente os ataques a ela. Mas, cara, eu queria muito saber da onde foi que ela tirou isso, porque vamos combinar que todo mundo sabe que isso foi uma briguinha boba de futebol que não tinha nada demais. Tanto que pra você processar uma pessoa não é uma coisa tão simples assim não, tá? Você precisa ir atrás de um advogado, tem a papelada, audiência, tempo, dinheiro, um monte de coisa ali que tá envolvida, que mesmo em casos que são bem mais sérios que esses, as pessoas até repensam se vale mesmo a pena ela aplicar um processo, porque é uma coisa muito chata e muito demorada de se fazer. Ou seja, a Mariana teve que pensar se essa trabalheira toda realmente iria valer a pena por causa de uma coisa tão idiota quanto um jogo de futebol, de uma simples brincadeira falando de um juiz comprado, e de alguma maneira ela chegou à conclusão que valia a pena. Sendo que, cara, eu simplesmente não consigo acreditar numa coisa dessa. E é isso que me deixa mais indignada, porque não faz o menor sentido. Ela jogou tudo isso nas costas do Coringa, sendo que o problemão que ela viu nem existia. Não é culpa do Coringa que ela levou a sério o que ele disse, porque assim, qualquer pessoa iria entender que era só uma brincadeira, que era uma birrinha de qualquer outro jogo competitivo que acontecia na hora do estresse, porque ninguém gosta de perder. E aí tem o pessoal que fala: mexer com Coringa é complicado, né? Se não é fã de shipper, são laudinhos xingando geral. Ela tá no direito dela de processar ele, tendo em vista que ele não fez nada pra galera parar de atacar ela, porque se ele quisesse falar sério sobre isso, teria feito. Olha, a internet sempre fala e ela sempre vai falar. Hoje em dia, qualquer coisa já vira motivo de comentário, então tem muita gente que nem sabe direito o que aconteceu, que já tá lá atacando ela, porque assim, a internet é desse jeito. Então, achar que se o Coringa falasse pra galera parar de atacar ela, iria ajudar em muita coisa, eu sinto muito, mas não ia. Se ajudasse, seria em pouquíssima coisa e olhe lá. E um ponto aí que é muito importante é que se a Mariana queria realmente resolver a situação, ela podia muito bem ter mandado uma mensagem pro Coringa no privado e pedir pra ele falar alguma coisinha pro público dele. Alguma coisa do tipo: Coringa, faz um pronunciamento pedindo pro pessoal o nome da hate, porque acabaram levando mal aquela situação e tudo mais. Porque, poxa, uma mensagem dessa é super compreensível, né? E se ela levou tão a sério assim a situação, é uma coisa que acontece, então eu acredito que qualquer um entenderia. Mas ela ter agido de uma forma tão extrema, processando o Coringa sem necessidade, ela não precisava ter agido dessa forma, indo direto pra um processo. Até porque ninguém tem bola de cristal pra saber que ela queria um pronunciamento dele, né? Fora que as pessoas agem por elas
elas mesmas. Não tem como o Coringa falar, ai gente, parem de atacar ela, e num passe de mágica todo mundo fica quieto, porque isso não existe. Claro que se ela falasse que tava sofrendo ataques e pedisse pro Coringa tentar acalmar os ânimos, poderia ajudar um pouco, mas a gente tá na internet. Não tem como um criador de conteúdo ser responsável por todo o público dele, porque se ele não incentivou o hate, ele não tem como ser culpado. Principalmente porque o Coringa, ele tem 7 milhões de inscritos no YouTube. Isso tirando os seguidores que ele tem nas outras redes sociais, né? Mas enfim, tanto que eu acabei encontrando um vídeo da Mariana explicando sobre a discussão que ela teve com o Coringa, e eu não sei se ela postou esse vídeo antes ou depois do processo, eu não tenho certeza de quando foi, mas eu imagino que tenha sido antes de ter processado ele. Mas bora lá ver o vídeo. Galera aí tentando derrubar meu Instagram, meu Twitter. Gente, lógico que eu me passei. Mas a galera da loja tá suave, a gente já falou com eles sabem que é jogo, entendeu? Tá jogando, não tá jogando, a gente é brother fora. Só que, porra, ninguém acreditava na gente além de nós mesmos, gente. Ninguém, tá ligado? Tipo assim, sempre tiram o nosso time de ser o mais fraco do rolê. Então, lógico que quando eu ganho de uma laude da vida, é tipo assim, pô, é muito importante, sabe assim? E não xinguei ele também, né? Tirei onda ali com o lance do goleiro, do juiz, porque ele ficou falando que o juiz foi comprado. Aí dei minha gastada aí, mas faz parte, pô. É isso, quem desliga, entretenimento. Tá tirando, tá suave. Beijo pra vocês aí, continue engajando. Tá tudo bem, pode vir xingar na DM, não tem problema não, derruba minha conta aí. Se esse vídeo foi de antes do processo e ela falou que tava tudo bem, por que que o Coringa foi processado então? Porque, cara, isso não faz sentido. Se tivesse só acontecido a discussão e ficado por isso mesmo, tá bom, não teria problema. Mas a Mariana primeiro mostrou no vídeo que tava tudo bem e tava tudo resolvido, sendo que depois ela ia lá literalmente processar o cara. Primeiro, aparentemente o processo é porque ela não aguentava mais receber hate. E ela processar o Coringa, eu só consigo imaginar o hate aumentando muito mais, porque, cara, não é possível que ela realmente imaginou que essa seria a melhor solução para aquele momento. Muita gente só tá pensando que ela tava tentando surfar em cima de uma treta que nem existia, porque assim, convenhamos que é uma situação muito estranha, então é normal as pessoas ficarem pensando sobre isso. Qualquer um sabe que processando alguém por uma coisa tão boba seria piorar a situação umas 1000 vezes mais. Então, o que era antes uma treta boba e pequena de live, acabou virando uma notícia que tá se espalhando pelo Twitter, pelo TikTok, por todo lugar possível. Então, ao invés de diminuir o hate, que foi o que ela reclamou desde o início, isso na verdade acabou causando ainda mais hate em cima dela. Tanto que teve um outro vídeo em que ela se pronunciou sobre o ocorrido, e esse vídeo ela postou depois do processo contra o Coringa. Gente, olha só, primeiro, não acreditem em tudo que vocês leem. Não sou streamer, não sou comentarista. Já começa por aí. Segundo, nunca tive a intenção de processar nenhum ídolo de vocês aí não, nenhuma organização, nunca foi minha intenção. O que acontece é, eu sofri e venho sofrendo ataque em massa nas minhas redes sociais, o que até aí também dane-se, entendeu? Já tô meio acostumada mesmo a ser mulher aqui com videogame, com futebol pior ainda. Só que isso começou a afetar meu trabalho e começou a me deixar mal de um jeito que não pode acontecer, entendeu? Então eu falei com o meu advogado, ele iniciou um processo criminal, que fez uma investigação, que chegou no ponto de que tem um envolvimento de ciclano ou fulano, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem vai decidir é a justiça, se a pessoa tem ou não envolvimento com os ataques que sim, eu sofri e ainda tô sofrendo e estão impactando no meu trabalho, na minha vida pessoal e na minha saúde mental, gente. Como eu já disse anteriormente, uma conversa ali dela pedindo pro Coringa falar alguma coisa pro público pra tentar diminuir o hate já poderia ter sido suficiente e não ter partido pra uma coisa tão radical assim de cara. O ponto é que eu achei desproporcional toda essa situação e eu acho justo ela processar, mas processar as pessoas que estão realmente ali atacando ela. Isso inclusive fez muito mais gente reagir a essa treta porque é uma coisa meio nada a ver, né? Tipo o Clenis, que falou um monte de coisa, tanto que foram umas coisas aí que eu nem imaginava que ele diria. Quem é a vaca de cabelo loiro? Essa pra mim não entende nada de futebol, molho. Aí, ó, a droga da emoção do futebol tá na droga da treta, peru. Se não sabe dessa merda, você nem devia tá aí. Vai lavar louça, vaca, mano. Aí, tá tentando mexer com o chefe. Você vai se bonita, hein, minha filha? Se não aguenta atrocidade, fica em casa, mulher. Aí,
O meu chefe ainda teve paciência, mano. Não dá nem pra deixar tudo que ele fala no vídeo, porque ele xinga bastante. E é claro que esse é um vídeo zoando, tá? É tudo um personagem dele que, pra quem não conhece, pode acabar achando estranho. Só que esse é o jeito do personagem dele, de ser extrapolado, com umas brincadeiras infantis e tal. Então, é de se pensar que se o próprio Coringa, que não falou nada demais, já foi processado, imagina o Oclanes com esse vídeo dele. E assim, eu fico de cara que a cada dia que passa, parece que o pessoal tá se doendo mais e mais por umas coisas que são muito bobas. Já já você não pode nem jogar online mais e ficar puto que a pessoa vai lá e te processa também. Imagina que bizarro seria se cada jogador em campo que tomasse um carrinho ali, ele resolvesse processar o outro por agressão física. É tão bizarro que é só o que falta acontecer hoje em dia. Assim, eu acho totalmente justo ela ficar de saco cheio de receber hate, mas pra mim, ela usar isso como um motivo pra processar um cara que não tinha dito nada pra ela, na minha opinião, é passar totalmente do ponto. Ela poderia usar esse tempo que ela tá processando o Coringa pra processar quem tá ali atacando ela, né? Porque eu acho totalmente injusto o Coringa tomar isso de graça, sendo que nem faz sentido. E, cara, no final, ela mesma gerou mais hate em cima dela própria, e não tem como falar que é culpa dos outros, porque as atitudes que ela teve fomentaram ainda mais essa treta. E, assim, gente, por mais que toda a situação pareça exagerada e meio sem sentido, eu peço pra vocês que ninguém vá tacar hate na Mariana e nem nada do tipo, porque eu não fiz esse vídeo com esse intuito. Eu só vim aqui comentar sobre uma coisa que aconteceu e dar minha opinião como qualquer outra pessoa. Então, se você discorda, não precisa xingar, simplesmente dê argumentos que isso é o suficiente. Mas, enfim, gente, é isso. Vocês acham que foi justo processar o Coringa por causa disso? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre toda a situação. E é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.